Bom dia, galera. Segunda-feira, 28 de julho, dia da independência do Peru. Aqueles vídeos que eu estava gravando anteriormente do desfile eram um preparativo para as festas pátrias, as festas que comemoram a independência do Peru, proclamada no dia 28 de julho de 1821 pelo general argentino José de San Martín. Figura essa que teve importância na independência de várias nações sul-americanas ante o domínio espanhol. Hoje eu tô andando sozinho aqui, o Vitor tá trabalhando, voltou de férias hoje, e eu vou caminhando pela rua, mostrando algumas coisas pra vocês, me filmando, pra gente trocar uma ideia sobre essa colonização espanhola aqui na América do Sul. Não só na América do Sul, mas com um enfoque maior, porque sabemos que colonizaram também outras partes da América Central ali, onde se localizavam, por exemplo, os astecas. Então, assim, mas o foco maior é falar aqui da região peruana. Isso enquanto eu tento encontrar um lugar para tomar café da manhã. Aqui do lado é um santuário muito bonito, mas vamos lá. Como que se deu o início dessa colonização na América do Sul? A Europa, mais especificamente a Europa Ocidental, no século 13, 14, passou a enfrentar um sério problema, que foi a dificuldade de buscar especiarias no Oriente. Isso na China, na Índia. E essa dificuldade se deu por conta de que a terra da Europa Oriental estava dominada pelos árabes e o mar Mediterrâneo estava dominado pelos italianos. E isso tudo inserido no contexto das cruzadas. Países como França, Espanha, Portugal necessitavam encontrar uma nova saída para as Índias, para buscar especiarias como cravo, canela, pimenta do reino, seda, porcelana, enfim, coisas que as elites europeias gostavam muito. Como o Mediterrâneo estava fechado e as terras da Europa Oriental ali estavam dominadas pelos árabes, juntamente com a inserção de universidades no território europeu, o despertar do pensamento humanista, a valorização da capacidade humana, a substituição de uma sociedade teocêntrica agora por uma antropocêntrica, colocando o homem no centro de sua vida, das decisões. Isso não quer dizer que a civilização deixou de acreditar em Deus, mas passou a valorizar mais a capacidade do ser humano. Tudo isso se juntou e proporcionou a existência de novas universidades, novos temas de estudo, como por exemplo, geografia, navegação, astronomia, cartografia. E os povos europeus se lançaram a mares nunca dantes navegados. Tem uma célebre frase que diz isso. Voltando a gravar agora aqui, porque estava numa avenida, atravessando um pontilhão na rodovia, estava muito barulho e acho que o áudio não ficaria tão legal. Mas vamos lá. Então os países europeus que haviam acabado de consolidar suas monarquias no processo da criação dos estados nacionais, aí eu digo Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Portugal e Espanha através das guerras de reconquista contra os mouros, expulsando os mouros da Península Ibérica ou limitando sua concentração a pequenas áreas. França e Inglaterra entrando no conflito da Guerra dos 100 Anos, com a figura importante de Joana d'Arc, bruxa e santa. Esses países da Europa mais ocidental, eles haviam acabado de consolidar suas monarquias e agora, com a queda do modelo feudal, há a substituição do modelo econômico também. Saindo de cena a economia feudal, uma economia mais de subsistência, e começando agora o tal do mercantilismo. Mercantilismo, modelo econômico vigente
durante boa parte ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E vamos ver se eu consigo atravessar aqui. Consigo, eu acho. Acho que é pra lá que eu tenho que ir. Bom, vamos virar aqui para ir mostrando a rua também. Pronto, aqui. E uma das características desse mercantilismo, dentre as várias, é a busca por metais preciosos. Outra característica muito importante é a instituição do colonialismo. Oh, meu Deus, o barulho. É a instituição do colonialismo, ou seja, quanto mais colônias você possuir, mais rico é o seu país. Então, tudo isso alinhado à necessidade de uma busca por rotas para as Índias, o estudo de novas disciplinas e a implantação desse modelo mercantilista, todas essas características fizeram o quê? Com que os europeus se lançassem aos mares. E eles começam descendo o continente africano, estabelecendo uma série de feitorias, espécies de vendas, entrepostos comerciais no litoral. E cada vez mais eles iam descendo o continente africano, até que conseguiram contornar o Cabo da Boa Esperança e chegaram às Índias, contornando a África. Vale até a pena fazer um vídeo depois conversando sobre a importância do Canal de Suez, extremamente importante para a economia, para a geopolítica global atualmente. Mas vamos voltar ao que interessa. Depois que conseguiram contornar o Cabo da Boa Esperança, chegaram também ao continente americano, que recebe esse nome em homenagem a outro navegador, Américo Vespúcio. Em 1492, Cristóvão Colombo chega à Ilha Espanhola, ilha hoje que abriga dois países na América Central, o Haiti e a República Dominicana. E esse fato é o que marca a chegada do europeu à América. Só deixa eu ver para onde eu tenho que ir aqui e trocar de lado que tá doendo o braço. Na verdade eu não sei para onde eu tenho que ir, mas vamos lá. Bom, acho que eu vou tomar café da manhã ali e daqui a pouco a gente continua, hein? Parei aqui numa... não sei definir muito bem o que é isso, mas tomar um café da manhã aqui. Então, depois de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo à América Central, as coisas não ficaram mais simples. Povos originários passaram a sofrer com a colonização. Sua cultura não era mais respeitada, a imposição cultural, religiosa, social, enfim, várias coisas passaram a acontecer e nós tivemos praticamente o desaparecimento dessas culturas, dessas populações, por conta do efeito da colonização. Mas se por um lado esse navegador genovês, Cristóvão Colombo, que estava representando a coroa espanhola, por outro lado, navegadores de outros países também se lançavam ao mar aberto na tentativa de encontrar novas terras. E foi o que aconteceu efetivamente em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Mas não pensem que Portugal não sabia da existência dessas novas terras. Alguns anos antes, um outro navegador já havia passado pela região e detectado a existência de novas terras. Mas ele ficou bem quieto, porque se ele chegasse na Europa falando que havia descoberto novas terras... Ah, aqui tem uma catedral muito bonita, pessoal. Bonita. Nós viemos aqui logo nos primeiros dias em Lima. Se ele chegasse na Europa falando da descoberta dessas novas terras, provavelmente outros países também tentariam dominar esses territórios. Então, em 1500, a coroa portuguesa organiza uma nova expedição e Pedro Álvares Cabral passa aqui no Brasil, reza uma missa e toma posse dessa terra aqui na América do Sul. Agora ficou a questão: qual terra seria da Espanha e
qual terra seria de Portugal. Nós tivemos a tentativa da assinatura de um primeiro tratado, que foi a Bula Intercoetera. Pegaram uma ilha no Oceano Atlântico, fizeram uma medição, puxaram uma linha para o oeste dessa ilha e falaram: olha, as terras que estiverem para a esquerda dessa linha ficarão para a Espanha, e as que estiverem à direita dessa linha ficarão para Portugal. De acordo com essa medição, Portugal não teria direito a nenhuma terra na América. Então o rei de Portugal não aceitou a assinatura desse tratado. A Bula Intercoetera então foi rejeitada por Portugal. Algum momento depois, há uma nova proposição. Vamos ampliar um pouco essa medição. E estendem um pouco mais para o oeste a linha. E então, deixa eu ver só para onde eu tenho que ir. Acho que é para lá, para a direita. Bom, estendem a linha um pouco mais para a esquerda. E agora sim, Portugal fica com um pedaço, que foi o início da colonização do Brasil. Porém, a Espanha ficaria com a maior parte da América. Aí você deve se perguntar: mas espera aí, por que Portugal aceitou ficar só com esse pedacinho? Um dos motivos é que Portugal não sabia do tamanho da América. Então, como você não sabe o tamanho, você supõe algo. E eles, de acordo com essa suposição, aceitaram esse novo tratado, que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Agora nós temos a América Espanhola e a América Portuguesa. Mas outros países não gostaram nada disso. Inclusive falando o seguinte: eu quero saber onde está escrito na Bíblia que Deus dividiu a terra. Mas outros países não gostaram nada disso, como é o caso, por exemplo, da França, que vai promover... Eu vou entrar no parque de novo aqui porque fica mais tranquilo para falar. E vou mostrar no parque também. Parque John Kennedy. Bom, e esses países não gostaram nada disso porque ficaram sem acesso à terra. No momento de mercantilismo, em que novas terras, colonialismo é algo tão importante, ter acesso a novas terras seria algo imprescindível para o desenvolvimento do seu país. E inclusive promovem invasões, incursões nesses novos territórios descobertos como forma de tentar tomar parte dessas novas terras para si. Olha o gatinho ali, ó. Olha, tem mais, tem outro ali, tem outro lá. Outro aqui que eu passei por ele. Mas assim, essas incursões em parte deram certo, em parte não. Mas fato é que a América agora ficou dividida entre Portugal e Espanha. Com o passar do tempo, movimentos que exigiam a independência, que lutavam pela independência, começaram a ganhar força, baseados em ideais iluministas, baseados na independência dos Estados Unidos de 1776. Então, esses movimentos que visavam a independência começaram a ganhar força aqui na América do Sul, América Central também. Vou sentar aqui agora um pouco. E nós temos, a partir desse momento, os movimentos de independência da América. Cada um no seu tempo, cada um com seus líderes, mas é nesse momento que surgem os libertadores da América. Simão Bolívar, José de San Martín, Dom Pedro também. Dom Pedro I foi um libertador da América. Afinal, promoveu a independência do maior país da América do Sul, Brasil. Então, assim, esses caras, eles começam a lutar pela independência e conseguem promover movimentos de independência. Uma pergunta que é muito pertinente é a seguinte: bom, você disse que com o Tratado de Tordesilhas Portugal ficou com um pedacinho de terra, mas como que o território do Brasil ficou desse tamanho hoje? Nós tivemos alguns momentos na história posteriores a esse Tratado de Tordesilhas que foram modificando essa divisão, como por exemplo, entre 1580 e 1640 nós tivemos um período chamado União Ibérica.
Esse período de União Ibérica foi um momento em que o mesmo rei governou os reinos de Portugal e Espanha. Sim. Então aí não faria mais sentido ter uma linha que dividia os territórios de Espanha e Portugal se era o mesmo rei que estava governando. E tudo pertencia ao rei, naquele momento absolutista. Então não fazia mais sentido. Então a linha do Tratado de Tordesilhas desaparece. Com o fim da União Ibérica, lá na frente nós teremos a assinatura do Tratado de Madrid, que também vai modificar um pouco o mapa da América. Então essa construção dessas delimitações é algo recorrente. Nós tivemos a criação de um estado aqui no Brasil não, né? No nosso país, Brasil, em 1988, criação do estado do Tocantins. Então essa mudança de mapas é algo muito comum, tá bom? E a segunda pergunta, que também é comum ser feita, é a seguinte. Vamos andar mais um pouco. É a seguinte: por que que a América Espanhola se fragmentou em vários países? Bolívia, Chile, Argentina, Peru e por aí vai. E a América Portuguesa se manteve sólida, somente um país, no caso o Brasil. Temos várias hipóteses e talvez elas sejam complementares entre si. Mas fato é que na América Espanhola havia muita diversidade cultural, muita. Até dentro de próprios países hoje existe muita diversidade cultural, étnica, no Brasil também. Mas esse é um dos pontos que já explica a fragmentação da América Espanhola. Outro ponto, a questão da geografia natural. São povos que às vezes ficam muito isolados por conta de relevo, clima, enfim. Nós temos desertos, temos a Cordilheira dos Andes, regiões montanhosas que passam dos 4.000, 5.000 metros. Então, esses povos às vezes ficam muito isolados. Isso foi proporcionando a fragmentação. Então cada povo foi ficando isolado e formando o seu país. Então, pessoal, saindo aqui do parque agora e terminando esse vídeo. Esse daqui foi uma breve explicação para vocês sobre como funcionou desde lá do processo de surgimento do antropocentrismo, humanismo, lançamento ao mar dos povos europeus, até o processo de colonização da América. E ali, a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, os movimentos de independência. No caso aqui do Peru, que hoje é o aniversário de independência do Peru, em 28 de julho de 1821, o general José de San Martín promoveu a independência lá na Plaza Maior de Lima. Promoveu a independência peruana. Então, pessoal aqui gosta de buzinar bastante. Então, assim se deu o processo de independência, calcado ali em ideais iluministas, pegando bastante força na independência dos Estados Unidos. E com esses ideais, as independências foram sendo promovidas. Normalmente ali, na mesma época. Pode ver o Peru 1821, Brasil tomando como exemplo 1822. Mas é isso, espero que tenha ajudado a entender um pouco mais esse complexo processo. Não é em um vídeo de... nem sei quanto tempo desse vídeo aqui, mas não é em um vídeo de 10, 15 minutos que todo esse processo seria explicado. Isso é mais para ajudar. Espero que tenham gostado.